A partir de agora, a gente vai ver uma demo sobre esses conceitos. Não faz sentido eu falar muita teoria disso aqui, né, sobre teste de interface gráfica, sem vocês, de fato, verem isso aí na prática, isso aí funciona. De volta aqui ao repositório da disciplina, certo? Então, a gente vai entrar aqui em 6.1, certo? E o iTesting Selenium, como eu comentei com vocês. Então, certo? Então, a primeira coisa que vocês deveriam fazer é tentar abrir esse README, certo? E compreender aqui esse espaço. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é baixar o driver, né? Download Chrome WebDriver for your version of Chrome. Então, aqui, o que é que vai acontecer aqui? A gente vai ter testes de interface gráfica, certo? Vai existir um sistema web e a gente vai acessar esse sistema através do Chrome. É o browser que eu escolhi. Eu poderia ter escolhido o Firefox, tá certo? Para fazer isso, certo? Mas eu escolhi fazer isso através do Chrome. Eu tenho um Chrome instalado. Eu estou assumindo que eu tenho um Chrome instalado na minha máquina. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou ter testes de interface gráfica que eles vão abrir, vai abrir o Chrome, o browser Chrome, e vai começar a comandar a execução da interface gráfica a partir do Chrome. Então, ele vai enviar eventos para o browser Chrome. Então, eu preciso de um driver de execução aqui, né? Que eu consiga me comunicar, que o meu teste consiga se comunicar. E esse driver, né, vai comandar, vai emitir eventos para o Chrome, certo? Então, o Chrome compreende que isso aqui é um ser humano, é como se fosse um ser humano. Então, para ele não faz diferença, tá certo? O Chrome não precisa ser modificado, tá? Né? E o meu teste, né, vai usar o driver para comandar o meu browser, certo? Então, o driver, esse web driver que vocês estão vendo aí, tá certo? Serve para isso. Então, se vocês abrirem, né, esse link aqui, certo? Vou abrir aqui. Vocês vão ver vários browsers, já está aqui na versão 84, tá certo? Então, né, vocês vão instalar aqui o browser mais novo. Eu espero que, né, eu acho que eu já tenho o meu instalado, eu não vou precisar fazer isso, não, mas basicamente é vocês clicarem aqui, tá certo? Vocês clicam aí no mais novo, né, e vocês instalam o browser para o ambiente operacional de vocês, né? Aqui estão os três mais populares. Então, no meu caso, eu uso Linux, certo? Eu instalaria isso aqui, né? Então, tem versões aqui para Mac e para Windows. Então, é isso que vocês fariam nesse estágio aqui. Então, vocês vão fazer o unzip. Na verdade, né, aquilo ali vai estar, né, como é que eu digo assim, é só um executável. Então, se eu me lembro bem, é só um executável que vocês vão ter ali. Vai estar, vocês não vão precisar da make nem nada, é só um executável. E depois, vocês vão dar, né, se aquilo ali estiver no caminho de vocês precisam conseguir acessar aquele arquivo a partir do caminho. Então, que o diretório vocês estão, certo? Então, no caso da gente aqui, tá certo? Então, deixa eu dar uma olhada. Então, aqui não tem nada. Deixa eu ver, eu acho que eu... Não. Olha, vá para o diretório home e type ln-s. Deixa eu ver. Diretório home seria isso aqui, tá certo? Então, né, eu não estou vendo nada aqui. Então, enfim, pessoal, vamos fazer isso aqui agora, tá certo? Eu estou baixando, certo? Então, o Chrome está aqui. Certo? Na verdade, estou vendo já aqui 1.1 aqui. Eu vou baixar, eu vou descompactar aqui mesmo o arquivo, extract here, certo? Então, ele então, esse arquivo aqui, Chrome Driver, tá certo? Esse arquivo Chrome Driver é o executável que a gente precisa acessar, tá certo? Então, eu vou criar um link agora, ln-s. Vocês poderiam até mover o arquivo executável para aqui dentro, mas eu não vou fazer isso aqui, certo? Então, Chrome Driver para cá, então a gente consegue acessar
Chrome Driver, Chrome Driver, a partir daqui, tá certo? Então, se eu executar Chrome Driver, aqui executa, beleza, tá certo? Então, tá no Home, tá certo? Então, foi isso que ele pediu, o README, pelo menos, pediu para eu fazer, certo? Olha, cd to Home Directory and then type ln-s para o caminho onde estava o executável. Então agora, né, a gente sabe que no Home aqui, nesse diretório, se a gente executar Chrome Driver, a gente vai conseguir acessar, certo? Enfim, então basicamente é esse o setup. Agora a gente tem condições de executar, né, comandos, enviar comandos para o executável do Chrome através do Chrome Driver, né, que oferece uma API. Então, basicamente é isso. Esse executável ele oferece uma API, a gente consegue acessar esse executável e enviar comandos para esse executável, tá certo? Então, basicamente é esse o papel do driver, certo? Enfim, pessoal, então, vocês estão vendo aí, então alguém tinha perguntado, estava confuso, porque esse diretório do Selenium aqui não tinha nada de aplicação, não tinha código nenhum. Porque a resposta é porque a gente não precisa, tá certo? Existe, o papel desse tutorial aqui é demonstrar os conceitos do Selenium, interface de interface e de teste de interface, certo? E existem sistemas web, né, open source, que estão livres e têm um único propósito de serem testados. Tá certo, pessoal? Então, existe aí uma questão ética, inclusive, tá certo? Por quê? Vocês vão ver que seria possível a gente bombardear uma interface web, tá certo? Um sistema web com vários eventos e acabar derrubando, possivelmente acabar derrubando esse sistema web que está na rede, tá certo? Então, se não houver nenhum tipo de estratégia, né, para se controlar o número de acessos que vão ser feitos, a gente poderia derrubar isso aí. Então, vocês não vão querer testar, executar isso, sei lá, na interface do NBA.com, no Amazon. Certo? Na verdade, assim, esses sistemas maiores não teria problema, tá? Porque eles têm mecanismo de defesa contra ataques de denial of service. Professor, Diga. mas essas ferramentas poderiam ser usadas como algum tipo de teste de carga também? Algum teste de carga, justamente para testar essas defesas. Pode sim, é justamente sobre isso que eu estou falando, tá certo? Então, eu não entrei nesse mérito, mas você pode utilizar outras ferramentas em cima dos testes que vocês vão escrever aqui do teste do Selenium. Vocês poderiam utilizar outras ferramentas aqui por cima, né, de teste de carga, certo? Como, por exemplo, o JMeter. É uma ferramenta extremamente popular para fazer isso, né? JMeter, M-E-T-E-R, certo? E essas ferramentas podem ser usadas para executar esse teste aqui de interface gráfica inúmeras vezes. Então, o que é que você poderia fazer? Você sendo, digamos assim, uma pessoa que quer maliciosa, tá? Você poderia pegar um sistema na web, na internet, tá certo? Sistema qualquer, né? E escrever testes para aquele sistema primeiro, utilizando, digamos, o Selenium. Eu vou entrar ali, vou escrever um usuário, vou criar um usuário, vou criar outro usuário, vou logar com aquele usuário, tá certo? Vou fazer alguma operação com aquele usuário, depois vou sair do sistema. Depois eu faço aquilo ali com outro. Enfim, você cria vários testes para fazer esse tipo de coisa, utilizando o Selenium. Em seguida, você usa o JMeter para executar esses testes milhares de vezes em cima desse sistema. Se o sistema, pessoal, não estiver bem dimensionado, tá certo? Ou, na verdade, né? Não tiver nenhuma solução, né, de proteção, né, de ataque, de denial of service, você pode derrubar o sistema. Para sistemas maiores como o NBA, como o Amazon, muito provavelmente o que vai acontecer, tá certo? Amazon, por exemplo, muito provavelmente o que vai acontecer
é a Amazon, lá do lado da Amazon, eles bloquearem aquele IP que está originando, né, a fonte daquelas solicitações. Ele vai bloquear aquilo ali por um determinado tempo. Ele vai colocar numa blacklist ali por um determinado tempo, se eu não me engano, sei lá, em 5 minutos, alguma coisa assim, 2 minutos, entendeu? Então, porque ele sabe que aquilo ali pode ser um teste automático, né? Um teste automatizado. Então, ele bloqueia por 2 minutos. Ele não quer bloquear o usuário indefinidamente, ou o IP indefinidamente. Então, ele bloqueia por 2 minutos. Mas 2 minutos é suficiente, né? Para que o teu teste, digamos, quebre, né? Enfim, né? Então, basicamente é isso. Então, sistemas maiores têm algum tipo de proteção contra esses tipos de ataques óbvios, como ataque de negação de serviço, né? Enfim, pessoal, então o que a gente vai usar hoje é um sistema desses web. A gente não precisou escrever um sistema por isso, tá certo? Então, a gente segue aqui a organização de arquivos. Aqui é um único arquivo, simple tests, tá certo? Então, vocês vão ver aqui, né? Primeira coisa, coisas de JUnit, certo? Isso aqui, desculpa, coisas de Java, né? Coisas de JUnit, tá certo? Né? Aqui, o nosso driver de execução, né? Então, esse é o driver, a classe genérica. Se você estiver usando o Firefox, a classe seria essa. Se você estiver usando o Chrome, tá certo? A classe do driver seria essa. Né? E aqui, pessoal, aqui são classes que a gente vai utilizar, né, para acessar os objetos gráficos. A gente vai precisar, né, acessar uma tela, a tela do sistema. Né? Depois, os botões do sistema. Né? E a gente vai fazer consultas. Por exemplo, olha, me retorne aí o botão que tenha o texto tal. Tá certo? Então, esse by aqui provavelmente é algum tipo de... É uma classe para fazer esse tipo de consulta, para apoiar esse tipo de consulta. Da mesma maneira, né, que um select, tá certo? Eu vou colocar aqui junto disso aqui, tá certo? Né? Aqui são as classes aqui dos objetos gráficos, né? E aqui, né, classes para que são mais relacionadas ao próprio teste, né? Então, condições esperadas, né, tá certo? Ou uma espera do driver, tá certo? Enfim, pessoal. Então, o WebDriver é a classe, tá certo? A superclasse aqui para o driver, né? Então, tá vindo daqui, certo? Aqui está o método de setup. Então, basicamente, o que está sendo feito é a gente inicializar o objeto driver, certo? E o objeto driver que a gente está procurando, né, é uma instância disso aqui, o WebDriver Chrome Driver, tá certo? Né? E o nome do executável é Chrome Driver, certo? Então, esse é o nome do executável, é aquele executável que a gente colocou aqui, que está aqui, né? Então, o Chrome Driver aqui, tá? Enfim, pessoal. Então, o teardown, ele derruba o driver, certo? Então, ele reinicializa o driver, ele faz isso aqui a cada novo teste. Então, uma maneira de você acelerar essa execução, talvez, eu não sei quanto é que é o custo de fazer essa construção do driver aqui, né? Você não derrubar aqui o driver, tá ok? Né? Enfim, então o que é que vai ser feito aqui? Então, veja, demo, né, é o nome de uma classe de demonstração, tá certo? Então, aqui está o nosso sistema, certo? Então, o sistema aqui, né, a maioria das páginas são estáticas, tá certo? Você faz consultas, cliques aqui e pode fazer coisas aqui interessantes para você fazer, demonstrar o conceito de teste. Tem outros sistemas semelhantes, tá certo, pessoal? Mas o nosso sistema, o nosso objeto de teste é esse aqui, tá certo? Né? Enfim, então a primeira coisa que a gente faz é acessar aquela página. Então, driver.get, o que é que isso vai fazer? Né? Ele vai, primeiramente, abrir, tá certo? Então, eu não sei se o abrir, né, é a operação get, né, ou ele já abre aqui. Eu suspeito que ele já abre aqui, tá certo? Então, ele já começa, né, a abrir o browser aqui,
tá certo? E aqui ele acessa a página, ele vai fazer realmente a consulta, né, HTTP para aquela página, vai baixar para o teu browser, literalmente ele faz aquilo ali, certo? E vai renderizar a página, né? Por final, e talvez a parte mais interessante, é que ele procura, faz uma consulta no title. Então aqui literalmente o que está sendo feito, pessoal, é view page source, né? E aqui, né, ele busca por esse objeto aqui. Vocês conseguem visualizar? Alguém não consegue? Aí. Então ele busca, ele faz uma consulta por esse objeto aqui que está na representação daquela página, né? Quando a gente faz o get title aqui no código, certo? Esse get title, ele vem ali no fonte da página e faz essa consulta aqui, né? Me dê esse retorne, esse conteúdo aqui. Então o get title ele vai retornar isso, né? E a gente coloca uma certa coisa aqui. Então, na verdade, pessoal, então esse exercício aqui que eu acabei de fazer, isso aqui é muito comum quando se está fazendo teste de interface gráfica, particularmente para o teste teste web, certo? Muitas vezes a gente quer saber, olha, qual é o nome desse botãozinho aqui, entendeu? Então a pessoa vem aqui, olha, né, eu não estou, inspect element, esse register, o que foi que aconteceu aqui? Então, demora um pouquinho, mas eu chego aqui, olha, vai ter alguma informação relacionada ao objeto register, tá certo? Então, o register PHP que vai ser executado quando a gente clica ali, entendeu? Né? Enfim, deve ter algum tipo de, né, se eu clicar aqui, certo? Algum tipo de atributo que eu possa utilizar, entendeu, pessoal? Para fazer uma consulta sobre aquele objeto, tá certo? Então, enfim, a gente vai falar sobre isso mais na frente. Então, aqui embaixo já tem uma operação um pouquinho mais sofisticada. A gente vai agora fazer uma consulta no site da Amazon, certo? Então, o site da Amazon, a entrada é isso aqui. Certo? Não, a primeira tela que vai aparecer é essa aqui. Certo? Então, o que é que vai acontecer aqui? Então, da mesma maneira, a gente faz aquela consulta, o browser mostra, e depois a gente vai fazer uma consulta por um elemento da tela. Então, a gente vai perguntar aqui, vai pedir, olha, faça uma consulta de algum objeto que tenha um link, o texto do link, tá certo? O texto do link é Today's Deals, tá certo? Vamos ver se ainda existe. Olha, na verdade, eu fiz aquela consulta justamente pensando em um objeto, né, de tela que não iria mudar com a manutenção dessa página da Amazon, certo? Então, eu já usei Today's Deals, porque eu sabia que a Amazon sempre colocava aí um link para isso. E eu estou, na verdade, contente que isso não tenha mudado, entendeu, pessoal? Mas a intenção foi essa, receber isso aqui. Aí você perguntou, como é que eu descobri isso aqui? Eu fiz aquilo ali que vocês, né, que eu já mostrei para vocês. Eu coloquei aqui Inspect Element, né, e vi que tinha o Today's Deals aqui, entendeu, pessoal? Então, esse Today's Deals que está aparecendo aqui, eu não sei se está muito pequeno aqui, né, é justamente o texto que aparece aqui, tá certo? Inclusive, ele mostra ali né, o espaço, né, relativo daquele objeto. Se vocês virem ali né, a faixa de texto que está sendo coberta por aquele elemento né, do HTML, tá? Enfim, certo? Enfim, pessoal, então aqui agora, né, se isso for bem sucedido, a gente vai ter um objeto element programático, né? Agora a gente pode enviar eventos para isso aí, para esse objeto, né? Então, a gente vai enviar o evento click para esse objeto. Então, o que vai acontecer é literalmente isso aqui, dá um clique para isso aqui, para esse objeto de tela. Ele vai levar o browser para uma outra página, essa página aqui, certo? Então, o que a gente fez agora, vamos ver, né? A gente fez uma consulta agora por field keywords, certo? Se eu não me engano, o que ele vai retornar é isso aqui, tá certo? Então, o que a gente queria é ter acesso a esse campo aqui, certo?
né, porque eu queria fazer uma consulta por MacBook Pro. Então, pelo que eu lembre, né, então, se eu clicar aqui em Inspect Element, eu espero que continue com esse Field Keywords. Então, deixa eu ver aqui. Pronto, vocês estão vendo aqui Field Keywords. Então, o nome desse campo, literalmente, tá certo? O nome desse campo é Field Keywords. Então, a gente vai ter acesso agora ao objeto Element. Veja que eu estou fazendo uma nova atribuição para o objeto Element, né? O objeto Element vai fazer uma referência para aquele, vai armazenar uma referência para aquele objeto de tela. E a gente vai enviar esse texto aqui. Então, send keys. Por que keys aqui? Porque é a maneira que isso aí funciona, né? O driver, ele vai enviar letra por letra. Ele vai enviar o M, o A, o C, o B, o O, o K, o espaço. Ele envia um caractere por vez, certo? Então, assim que a operação funciona, certo? E depois, pessoal, o que a gente vai fazer, né, é tentar dar um clique. Então, o que a gente está procurando é por esse objeto aqui da lupazinha, certo? Então, o que a gente fez foi fazer uma consulta, né, por esse objeto. Aí você pergunta, mas professor, que loucura é essa aí? Eu não entendo nada aí. Eu também não, tá, entendeu? Eu também não dá para entender, mas basicamente o que vocês precisam entender é que, né, esses CSS selectors são seletores ou chaves, né, nomes que são dados para você conseguir localizar um objeto de tela, tá certo? Né? O CSS selector é porque essa seleção critério é baseado no CSS do documento, entendeu? Né? Vocês não precisam entender profundamente o que é isso, certo? Só precisa entender como foi que isso aí a gente localizou, tá certo? Então, se eu não me engano, foi através disso aqui, né? E depois disso aqui a gente chegou aqui, né? E eu acessei através do, né? Em algum elemento aqui, tá certo, pessoal? Né? Alguma parte, eu usei algum comando aqui, que eu não estou conseguindo lembrar agora, tá certo? Como eu acessei o CSS Selector a partir daquilo ali, tá certo? Vocês põem isso aqui, copy attribute value nav input, não sei se é isso, certo? Não é isso, não, certo? Então eu acho que eu fiz uma consulta pelo CSS Selector mesmo, tá certo? Do documento, tá certo? Mas enfim, depois vocês veem aí como se obter o CSS Selector para um objeto. Eu não estou lembrado agora. Né? Uma vez que a gente conseguiu acessar aquele objeto, né, através do CSS... Professor, Oi, diga. para copiar o CSS Collector, basta abrir o DevTools O no Dev Google e Onde é que selecionar o elemento F12. F12. Isso, no Google. No Google Chrome, no caso. Ah, você está falando do Google Chrome, tá? Mas eu fiz isso pelo Firefox. Eu imagino que cada um tenha uma estratégia diferente, tá certo, pessoal? Certo? Não sei se é isso aqui. Pronto, aí clica no elemento no Google, é só clicar com o botão direito, vai aparecer Copy, aí tem lá CSS Collector. Eu lembro ter feito algo semelhante ao que você está falando, tá certo? Eu acho que talvez tenha sido, deixa eu ver se é Show DOM Properties, certo? Talvez tenha sido, pessoal, eu acho que ele está abrindo aqui uma outra tela para mostrar isso para mim, tá certo? Aqui, as propriedades do DOM, tá? Talvez eu tenha feito isso através do Chrome, da maneira que você está falando. Eu não tenho usado o Firefox. E eu estou usando o Firefox para fazer isso aí agora, e pelo Firefox se faz de uma outra maneira. Mas o mais importante é que isso deveria ser algo simples de se fazer, tá certo? Então eu não sei se por aqui é que eu acesso, tá certo? Mas o Firefox é muito rico, né, nas ferramentas para se acessar esses elementos gráficos, tá certo? Eu só não quero perder muito tempo aqui, né? Eu quero dizer para vocês que é algo simples de se fazer, eu só não estou querendo mergulhar nisso, tá? E por fim a gente deu um clique.
Então, o resultado deveria ser algo como isso, tá? MacBook Pro, tá? E uma consulta. Então, o resultado deveria ser algo como isso. Então, a primeira coisa que veio foram carregadores aqui do MacBook Pro. Só na terceira que veio um MacBook Pro. Tá certo? Enfim. Tá ok, pessoal? Tá joia? Então, eu vou executar isso aqui agora, a gente vai ver o que é que vai acontecer. Então, Gradle test. Então, vamos ver o que é que vai acontecer. Primeira execução, ele está dizendo que é mais lenta. Então, ele deve haver o Chrome aí, tá, pessoal? Para executar os testes que a gente escreveu. É isso que a gente espera. Então, os testes falharam. Deixa eu ver qual foi o motivo dos testes falharam. Certo? Illegal State Exception, Null Pointer Exception. É estranho. Certo? Vamos ver aqui. Ô, professor. Oi. Ontem, quando eu fui tentar fazer isso, eu tive que colocar o Chrome dentro do diretório do projeto. Não sei se pode ser o mesmo erro. Vamos tentar botar o link para cá, tá certo? Então, talvez seja isso. A gente esteja tentando fazer uma referência para cá e não esteja encontrando, tá certo? Então, ln-s, certo? Download, Chrome Driver, e a gente executa. Veja que eu estou só copiando o link, tá certo, pessoal? O meu Chrome Driver continua na pasta download lá, certo? Gradle Tests, eu só copiei o link para o Chrome Driver. Criei um link, né? Mas como se eu executava tivesse aí. Pronto, agora ele encontrou, certo? Então, ele está abrindo aqui, né? Já está abrindo o Amazon, aparece lá em cima, Chrome is being controlled by an automated test. Abriu o site da Amazon. Aí aparece ali, waiting, está carregando coisas, certo? MacBook Pro, e apareceu, fechou, certo? Então veja que agora é que ele está executando, então o JUnit ele não executa na mesma ordem, vocês podem estar se perguntando por que apareceu da Amazon primeiro, não existe uma ordem, não é a ordem linear que é utilizada ali, tá certo? Se eu não me engano, o JUnit executa pela ordem lexicográfica, né? A ordem dos nomes, e não a ordem que aparece no arquivo, tá certo? Né? Isso pareceu complicado para vocês, pessoal? Assim, isso pareceu algo difícil de se fazer? Ou vocês acham que isso seria desafiador de se implantar na indústria? Né? Eu estou até baseado na pergunta de Matheus, eu acho que é Matheus, né, que fez comentou, né, sobre a adoção disso na prática. Eu acho que talvez alguma curva de aprendizado para você, que você tem que, além de aprender a ferramenta, tem que aprender CSS, essas coisas, mas eu acho que à medida que você aprende, fica bem tranquilo fazer. Então, tem um plugin que a pessoa coloca no navegador que dá para tu abrir um site e gerar todo o código. Fica bem mais fácil. tu estás falando... Aí dá para exportar para tipo Java e só executar. Fica bem mais de boa. Eu vou falar sobre isso, só um segundinho, tá certo? Daqui a pouco eu falo sobre isso, porque é uma coisa um pouco diferente do que você está falando. Tá certo? Mas, enfim. Então, primeiro sobre o grid, aí eu acho que é o grid que vocês estavam falando aí, de eu conseguir visualizar isso. Eu tenho um plugin instalado, mas eu não sei se funciona dentro do Firefox, só funciona dentro do Chrome, talvez. Tá certo? Mas, enfim, em relação a CSS também, pessoal, né, olha, no meu entendimento, você não precisa entender, né, entender aqueles CSS selectors, aquilo ali muito bem, até porque é muito delicado uma mudança, você compreender e você manipular aquelas strings de seleção, né, de maneira detalhada. Não acredito que seja necessário. Você obtém aquelas strings, né, utilizando a ferramenta, tá certo? Essas ferramentas, seja o Firefox, a ferramenta do Firefox para desenvolvimento web, seja a ferramenta do Chrome para dar apoio à busca desses seletores. Então, eu acho que a curva de aprendizado está muito mais relacionada ao uso dessas ferramentas, né, de apoio, do que a própria construção dos testes, já o entendimento da API do Selenium. Tá certo? Que eu acho que é algo muito simples, né? E quando você não entende muito bem como resolver uma coisa, né,
assim, o conjunto de exemplos é tão grande, né? Tem tanta gente usando o Selenium que você certamente vai encontrar soluções, respostas para isso muito facilmente em fóruns de discussão, de Stack Overflow, né, coisas do tipo. Tá, joia? Né? Um comentário aqui que o colega falou, tá certo? Então, existe um outro tipo de teste do Selenium, onde você não precisa, certo? Não é esse mesmo tipo de teste que a gente está usando, tá ok, pessoal? É um outro tipo de teste do Selenium, onde a gente não constrói esses testes programaticamente. São chamados de scripts de testes, tá certo? São scripts, certo? Então, o que é que acontece? Né? Você utiliza, né, um front-end do Selenium para você gravar, né, as suas ações, né? Aquilo ali fica armazenado, aquelas ações ficam armazenadas, certo? E você consegue fazer a reexecução daquele script. Então, essa estratégia normalmente é chamada de record e replay, tá certo? Né? Eu faço record e replay. Então, eu primeiro gravo as minhas ações usando diretamente o meu sistema. Eu gravo um script de teste que não é nesse formato, né? É um formato normalmente que é mais difícil de dar manutenção, tá certo? Isso é um dos problemas dessa estratégia. É um formato mais pé duro, mais sensível a modificações. Se vocês acham que esse formato que a gente está utilizando já pode ser sensível a modificações, esse formato, né, do recording replay ainda é mais. Porque normalmente, frequentemente, eles fazem referência, os scripts de teste fazem referência diretamente a posições de tela. Entendeu? Então, né, porque a maneira que isso aí é construído, a pessoa vai usando o sistema, né, e o script vai gravando as ações, muitas vezes referência na posição da tela. Entendeu? Né? Então, o script é gravado e depois você pode executar aquele script quantas vezes você quiser. O problema é que se a tela mudou, né, houve algum rearranjo de tela, a probabilidade daquele teste quebrar é maior. O nome dessa ideia, desse conceito é Record and Replay. Existe uma ferramenta do Selenium para fazer isso, tá ok? Eu esqueci do nome da ferramenta agora, tá? Mas eu posso fazer uma demonstração para vocês na próxima aula, tá ok? Né? Lembrando que o formato que é gravado não é esse mesmo formato programático que a gente viu na aula de hoje, certo? E é um formato mais sensível a mudanças de posição de tela, pela maneira com que esses scripts são construídos. Tá, joia? Então, a grande vantagem é ser muito fácil de se construir isso aí. Né? Uma pessoa não precisa de nenhum conhecimento de Selenium, de programação, nem de nada. Tá certo? A grande desvantagem é a sensibilidade que isso, né, associada à construção desses testes, né, a esses testes, se a tela mudar. Então, se você está fazendo um teste, digamos, Selenium IDE, exatamente. Tá, professor, mas dá para exportar o código para, tipo, Java, colocar no JUnity e ver lá tudo bonitinho, como é que funciona e alterar ele. Não, claro, mas assim, não é esse formato, tu tá me entendendo? Assim, não é a referência que é feita, né, o formato que é gerado, até onde eu saiba, tá certo? Não é esse mesmo formato que a gente tem ali, entendeu? Enfim, quem é que estava falando? Vinícius. O Vinícius, até onde eu saiba, tá certo? Né? Sim, você consegue, porque afinal de contas você está executando, entendeu? Então, se você está executando, nada impede que você execute a partir de Java. Para que aquilo ali, isso aí, você pode adicionar aquilo ali dentro da tua suíte de regressão, colocar dentro do teu Continuous Integration, seja lá o que for, tá certo? Então, o pessoal exporta isso aí para Java ou para sei lá o que for, por conta disso. Então, claro, pode ser executável. O que eu estou falando é o formato do teste, entendeu? Então, o formato do teste, quando você constrói o teste daquela maneira, o teu teste não se parece com esse teste que a gente mostrou aqui
né, onde o cara faz acesso, né, por exemplo, para um objeto específico que tenha um texto tal, entendeu? Então, isso é informação que vem do ser humano, aquela consulta por, tá certo? Pelo o objeto que tem aquele texto. Não é feito esse tipo de consulta. Porque, pense bem, quando o cara está escrevendo esse texto no Selenium IDE, ele está fazendo o quê? Ele está movendo o mouse para aquele objeto e está dando um clique naquele objeto. Entendeu? Então é isso que é feito. Não é feito pesquise por objeto que tenha esse texto, que tenha esse conteúdo. Não é isso que é feito. Ele leva o mouse até aquele objeto e dá um clique. Entendeu? Há uma diferença grande conceitual aqui. Entendeu? Porque naquele clique, o que está acontecendo é que o teste que vai ser gerado vai ser feito, vai ser um teste baseado em uma posição na tela. Entendeu? Então, esses testes são mais sensíveis à mudança. Tu tá me entendendo, Vinícius? Deu para entender sim. Entendeu? Então, não é que aquele teste você não vai conseguir colocar em Java. Lógico, é um teste executável, pode ser colocado em Java. Mas o formato do teste, né, os tipos de consultas que são feitas no teste são, né, são consultas diferentes. Então, essas consultas que a gente fez aqui foram critérios de consulta de objetos baseados, né, no ser humano, né, na programação do ser humano. Então, aquilo ali é mais resiliente às mudanças. Entendeu? Né? Esse é o grande problema dessas ferramentas de recall and replay. Mas são, né, particularmente quando você tem teste de interfaces gráficas mais que estão mudando menos, né, é uma estratégia mais rápida de se construir testes, tá ok? Enfim, pessoal, tá joia? Né? Então, pessoal, eu acho que é isso por hoje, né? Eu vou parar por aqui. Na próxima aula eu faço uma demonstração rápida sobre Selenium IDE.